E eu acho que, claro que foi na igreja, assim, tudo mais, mas eu acho que o ponto inicial mesmo foi naquele dia no ônibus, a gente falando sobre Jorge e Mateus e comentando como gostávamos das músicas e tal. E ela me disse que tinha ido pro show deles e eu achei o máximo. Uma missão em 2016. Então, a minha amizade com Cíntia, ela começou lá no JM. Eu nunca tinha visto ela. Nunca tinha visto Cíntia em Monte Alegre. Mas eu encontrei ela no JM e a nossa amizade começou ali aos poucos. E quando eu menos esperei, a gente já era amiga, assim. E com o tempo ela se tornou uma amiga muito especial pra mim. Aquela que, quando eu tô precisando de alguma coisa, ela tá ali e ela tenta ajudar o máximo que ela pode. Às vezes ela tem umas coisas bem assim fofinhas de chegar do nada e falar umas coisas bem... E sem falar também que no nosso tempo, quando a gente conheceu o Carmelo, foi um tempo também de muita graça. E a nossa amizade, ela realmente, onde a nossa amizade foi crescendo mais, Deus estava sempre por perto. Cíntia, eu prometo que eu vou escrever nas cartinhas. Eu divido isso em duas partes, né? Minha amizade com Cíntia, ela começou de alguma maneira na primeira comunhão, né? Nós éramos da mesma turma da primeira comunhão, fizemos a primeira comunhão juntos, cursamos o catecismo juntos. E fomos em 2006 e em 2007 nós fomos coroinha, né? Eu entrei nos coroinhas, eu acho que coisa de um mês depois eu entrei em janeiro, Cíntia entrou em fevereiro. E passamos assim, acho que um ano e meio, ela ficou como coroinha, depois ela se afastou e eu continuei. E muitos anos depois, eu acho que Cíntia nem ia mais à igreja, né? Houve uma adoração ao Santíssimo Sacramento no JM, no Juventude Missionária. E a coordenadora, que na época era a Rita, pediu que eu e Maria Fernanda, outra colega, orássemos pelas pessoas, para ver como aquilo que São Paulo diz, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Eu, tão pecador, naquela adoração tive a graça de orar por Cíntia, né? Já fazia muito tempo que eu acho que ela já não tinha um momento de oração e tal. Isso foi em 2013, em maio, exatamente em maio de 2013. Foi a primeira adoração do JM. E eu lembro que Cíntia chorava muito, né? Ela teve um encontro muito forte com Deus, né? Um reencontro com Deus. E daquele dia em diante ela nunca mais deixou, né? A igreja, nunca mais deixou a Cristo. Tem uma intensa vida sacramental, uma intensa vida de oração. E graças a Deus sempre fomos bons amigos, sempre fomos bons irmãos, né? Eu cuido dela do meu jeito e ela cuida de mim do jeito dela. Isso é muito precioso, isso é muito importante. Desde que eu conheço Cíntia, o que ela mais me ensinou foi a ver o lado positivo das coisas. E eu acho que a acreditar nas pessoas, a ser gentil com as pessoas e a entender que cada pessoa tem as suas dificuldades, tem as suas batalhas e apesar de tudo isso, transportar amor pro mundo e entender as pessoas da melhor forma possível. Eu desejo só que Cíntia seja muito feliz e que seja uma vida de muita luz pra ela. Eu só desejo felicidade. Ainda é complicado na minha cabeça de entender que Cíntia vai estar um pouco mais longe, mas que também a gente pode chegar lá e visitar e falar com ela. Mas eu desejo muita luz no caminho dela. O que mais Cíntia me ensinou talvez tenha sido a questão da simplicidade, de que tudo vai dar certo. Ser paciente. Eu acho que ela me ensinou a tratar as pessoas com mais doçura, a pensar nas coisas com muito carinho, com muito amor. Acho que a nossa amizade foi muito forte durante o tempo da catequese. Eu sou uma pessoa horrível de lembrar especificamente das coisas, mas eu sei que a nossa amizade ela foi se construindo bem aos poucos e quando eu menos pensei, Cíntia já era uma pessoa fundamental para mim. E na catequese, voltando à catequese, a gente teve uma trajetória muito linda do dia da primeira Eucaristia, muito difícil de não se lembrar. Foi realmente ali que a gente pôde sentir toda a realização que Deus fez na gente, porque a gente aprendeu muito. E eu agradeço muito a Deus por tudo que a gente passou. Ela me ensinou a ser uma pessoa melhor, com certeza. A silenciar
fazer essa renúncia da própria carne. A carne é muito perigosa, porque o nosso espírito ele é domado, ele é doutrinado pela palavra de Deus. Está pronto, mas como diz São Paulo, a carne é fraca, né? A carne muitas vezes é fraca, e sim que ela ensina essa renúncia aos próprios impulsos, essa renúncia ao orgulho, essa renúncia à soberba. Ela sempre nos transmite, né? E me transmite o silenciar, o acalmar, o ser paciente, ser dócil, o esperar em Deus, né? Sempre renunciando a si próprio em prol do próprio Deus, né? Sempre calando, sempre sendo humilde diante da presença de Deus e deixando que o próprio Deus seja Deus. Então eu considero que isso seja a coisa mais importante que Cíntia passa para mim, nosso relacionamento enquanto amigos. Principalmente o jeito que ela se doa às pessoas através dessa vocação. O mais incrível também ainda é como ela se entrega a esse chamado, a esta vocação, a essa vontade que Deus tem, né, na vida dela. A forma de como ela demonstra o chamado que Deus tem para ela, de como ela quer retribuir. Acho que é a forma mais doce, mais linda que eu já vi. O jeito que ela demonstra, assim, a forma de como ela demonstra, tanto pelas ações dela, pelas coisas que ela fala. Então, pra mim, eu acho que o jeito dela ser incrível, o amor que ela tem por isso. A vocação de Cíntia, eu acho que é uma oferta que não é só dela, é uma oferta que também passa pelos amigos dela, passa pela família dela, passa pelos afilhados, todos que podemos tocar a vida dela. A vocação dela é uma coisa tão que a gente não consegue compreender, e é um exemplo tão vivo para os dias de hoje, de que ainda é possível se dar todo inteiro a Deus, e se dar verdadeiramente, e abrir mão da nossa juventude, dos nossos afetos, da nossa mundanidade para se entregar a Deus. E é um modo de ver que vale a pena quando alguém se dar a Ele dessa maneira, que se entrega completamente, como ela vai se entregar, né, em oblação inteira, completa. Eu nem lembro muito bem, mas faz muito tempo que eu conheço, acho que desde pequena. E a gente veio se aproximar, acho que depois que eu entrei no JM, que a gente ficou assim bem próximo. E ano passado, deu a graça de chamá-la para ser minha madrinha. A gente até hoje é próximo, uma amizade assim que me aponta ao céu, né? Porque como as pessoas falam que madrinha é uma segunda mãe. Minha amizade com a Cíntia foi logo no início da minha experiência com Deus. Eu lembro que eu vinha aos domingos na missa, mas ainda não participava de nenhum grupo de nada, e ela estava no comentário da missa. E antes eu ficava muito frigida a participar mais da igreja, porque a gente tem o costume de ver tantos exemplos negativos, que isso vai fazendo a gente se afastar da igreja, achando que Deus se restringe às pessoas ou às atitudes das pessoas, mas que Deus vai além disso, né? E ela estava no balcãozinho, comentando a missa, e eu sentia assim na voz dela, do jeito que ela falava, sabe? Você sente a presença de Deus viva numa pessoa. E eu cheguei até pro meu primo Caio, eu já falei isso a ela até. Ele dizia: Caio, se um dia eu for da igreja, eu quero ser que nem essa menina. A minha amizade com Cíntia faz muito tempo. Eu não lembro como foi, eu só lembro de uma missão. Foi logo quando eu entrei no JM. Eu era muito tímida. A primeira missão foi com ela. Então a minha primeira experiência, né, com as pessoas, a minha primeira experiência em sair em si foi com ela. A partir de ali eu fui vendo, né, fui percebendo como era o jeito, e ela me ensinou tudo. Então eu acho que foi a partir dali que eu conheci ela, através daquela missão, da minha primeira missão. Foi uma grande graça pra mim. Ela me lembra assim muito
Terezinha, realmente.